Bom dia, meus queridos. Que prazer poder estar junto com vocês. E é sobre a família de Deus como igreja que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, nessa manhã, com todos, nesse mês que é conhecido como o mês do lar, o mês da família. Nada melhor do que pensarmos nessa grande família que é a família da fé. Efésios capítulo 2, verso 19 diz: Assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus. Eu queria chamar a nossa atenção nesta manhã e neste mês, que é o mês também de maio, o mês da família, a conhecer o que a Bíblia fala sobre a igreja, corpo de Cristo, né, a família de Deus. Qual o significado desse termo para nós, né, para as nossas vidas? Quais as responsabilidades de todos aqueles que participam dessa família como membros dela, né? Nós estamos em uma situação meio atípica, né, que nós estamos vivendo na atualidade, né, por conta de uma pandemia, né, onde nós não podemos estar no templo na totalidade, né, com a família toda completa na presença de Deus, mas mesmo assim ainda aprove Deus, né, na sua infinita misericórdia, dar meios para que nós possamos continuar vivendo essa tão grande família unidos em Cristo Jesus. Quando falamos em igreja, né, nesse sentido de família, a primeira referência neotestamentária sobre a igreja vai aparecer em Mateus 16, 18, quando Cristo conversando com Pedro, nós conhecemos bem essa conversa, né, de Jesus com Pedro, né, e Jesus diz a Pedro assim, né, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus falando sobre si, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né, nós temos aqui um jogo de palavras, né, porque a palavra Pedro quer dizer pedra também, né, ou pedregulho, pedrisco, né, nesse sentido. Mas a questão da igreja está na rocha que é Cristo, né, e as portas da morte, né, do inferno não prevalecem contra essa igreja. Essa é a primeira referência neotestamentária sobre a igreja. Se a gente for pegar o embrião dessa igreja, a gente vai lá para Gênesis, salvo engano, no capítulo 5, quando está falando sobre os filhos de Adão, quando eles começam a crescer e começam a se espalhar sobre a face da terra, depois que Caim mata Abel, né, nós vamos ver ali a expressão falando que Deus colocou outro no lugar, né, e Eva teve um filho, né, e se chamou Sete, de Sete veio Enos, e ali em Enos, diz a palavra de Deus em Gênesis, que o povo começou a adorar a Deus, ou seja, na adoração conjunta, comunitária, o embrião dessa igreja que hoje somos nós, família de Deus, um povo sobre a face da terra que o adoram, né? Mas esse povo que está edificado em Cristo Jesus, por quê? Porque essa igreja é dele. Ele fala que ele ia edificar a sua igreja. Essa igreja não tem conotação humana, não tem donos humanos, não tem ideologia humana, ela é totalmente divina, né? E ela pertence a Cristo Jesus, né? Uma família constituídas em Cristo Jesus. E essa igreja, então, ela toma a sua realidade, toma a sua força no dia de Pentecostes. Nós estamos aí com o nosso irmão falando aí sobre oração, né? E nesse contexto de oração eu gosto muito de Atos capítulo 2, né? Os primeiros versos, porque a igreja, quando ela se reuniu pela primeira vez, quando essa igreja esteve junto, unidos, foi justamente num culto de oração. Nós precisamos olhar para esse aspecto tão belo, né? A igreja começa, neotestamentária, falando, né, ali em Pentecostes, em um culto de oração. E um culto de oração que durou cerca de 10 dias, onde todos juntos estavam buscando a presença de Deus. É o que diz o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, família, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito. É interessante que a igreja ela começa também nessa força poderosa do Espírito Santo, não em alguns, mas em todos, na igualdade, né, na unidade desse corpo. É certo que depois nós vamos ver Paulo falando sobre os dons do Espírito, ele fala sobre uma diversidade na realização desses dons, na prática da vida da igreja, né? Onde um pode estar sobre um dom, outro pode estar sobre outro dom, mas também Paulo vem trazer esse mesmo aspecto que nós temos aqui no dia do Pentecostes, para que todos juntos, consolidados, possam ser a igreja de Cristo e ser o quê? Crescente na presença de Deus. E ela começa, essa igreja neotestamentária, nesse aspecto, uma família unida, onde todos juntos estão ali para adorar a Deus, para viver, né, a verdade das Sagradas Escrituras nas suas vidas, né, e servir ao reino, né, todos juntos. A natureza e a função da igreja como corpo é interessante, a forma que o Novo Testamento traz para nós, né, buscando um aspecto lá do Velho Testamento. No Novo Testamento, a igreja é chamada povo de Deus. Né? Povo de Deus, eclesia, que lá no Velho Testamento era quando necessitava de que algo fosse resolvido dentro de um aspecto social, dentro de da cidade. Né? O que fazia? Os anciãos chamavam uma assembleia, né, ou Assembleia de Anciãos, e essa Assembleia de Anciãos, normalmente, elas eram levadas, né, elas se reuniam na porta, né, da cidade, na entrada da cidade. Por isso o termo eclesia, né, chamados para fora, em assembleia. A igreja também é essa forma, né? Ela tem essa função de pessoas que se reúnem em Cristo Jesus, né? Buscam o alimento espiritual para si, né? Se fortalecem numa unidade de fé para serem chamados para fora para proclamar, né, as verdades de Deus, aquilo que Pedro fala que nós somos o quê? Nós somos esse povo eleito, esse povo que é chamado para proclamar, né, a palavra de Deus como raça eleita, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Essa família que Jesus Cristo trouxe, idealizou e trouxe para o contexto da vida humana. Outros títulos que são dados para a igreja também é que ela é a noiva do Cordeiro. 2 Coríntios capítulo 11, né, vai dizer no verso 2, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo, que é Cristo. Né? Nós como igreja, como família de Deus, também somos, né, essa noiva. Né? Nós estamos aqui na face da terra, e a palavra de Deus diz que na face da terra nós andamos, né, preparando-nos de forma santa para nós encontrarmos com o noivo, com Jesus Cristo. Por isso que a igreja ela é vista como aquela esposa ataviada, né? Ou seja, preparada, adornada para encontrar com seu noivo, né? Segundo Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou ou se preparou. Nosso tempo aqui na terra é esse tempo de preparo, até que Cristo volte para nós estarmos com Ele, né, unidos, reunidos na totalidade da igreja de Deus, né, sobre todo o tempo, reunidos para ser essa família de fé na presença de Deus, diante do Cordeiro, para render glórias a Ele. Por isso somos conhecidos também como a noiva do Cordeiro.
somos conhecidos como corpo e como a plenitude de Cristo. Efésios 1, verso 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que colocou todas as coisas sobre si, está diante dele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja, ao seu corpo, a plenitude daqueles a que tudo encheu todas as coisas. Nós somos esse corpo, nós somos essa plenitude de Cristo. Tanto é que Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou para nós o quê? Uma promessa, e uma promessa que traz o quê? Uma ação nas nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas vão e façam a prática que eu quero de vocês como meu povo sobre a face da terra, como a minha igreja. Estejam levando o evangelho, pregando, ensinando sobre todas as pessoas, para que aqueles que são meus venham até mim. E ele nos deu isso para nós, essa plenitude sobre nossas vidas. Tanto é que Efésios vai continuar falando mais para frente que com isso ele fez o que? Ele deu dons aos homens, para que tudo isso se complete nas nossas vidas como um corpo. E lembrando que o corpo é feito de vários membros. E cada membro tem a sua função, não há ninguém que não tenha a sua função. Essa é a família. A família não é aquela que exclui, mas é aquela que, unidas todos juntos, vão estar num só laço diante do Senhor. Por quê? Porque nós, como igreja, também somos o templo do Espírito Santo. Nós vivemos um tempo quando nós estamos olhados, focados para o templo físico, para estarmos juntos em adoração. Mas antes mesmo desse templo físico, Jesus Cristo já nos fez como o templo do Espírito Santo, para juntos também estarmos adorando a Deus, conforme diz Efésios capítulo 2, verso 21 e 22, no qual todo o edifício bem ajustado, a igreja consolidada, unida, fortalecida, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos aquilo que Paulo também escreve lá em 1 Coríntios, nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, também em cada um de nós, porque nós também somos referência lá de Atos capítulo 2, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Essa é a igreja que caminha sobre a face da terra, onde as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecem contra ela. Nós somos essa família fortalecida em Cristo Jesus. Família de Deus. Efésios 2, 19. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. E é essa nossa meditação nesse mês que eu queria chamar a atenção. Para esse detalhe, nós somos a família de Deus. Igreja, família de Deus, deve ser uma família que adora a Deus, tem prazer, tem vontade, tem desejo de estar adorando a Deus, não só particularmente falando, não só familiarmente falando, mas como um corpo de Cristo, como igreja, uma família maior, não de laços sanguíneos, mas de laços de fé, adorando a Deus, mantendo essa unidade da fé, a koinonia, nessa unidade que temos de uns para com os outros. A igreja é aquela família que também é um ministério em ação. A igreja ela não pode parar. A igreja não pode se aquietar. Ela tem um ministério. Quem aqui foi chamado para algo? Cada um de nós fomos chamados, porque a palavra de Deus diz que Ele nos chamou cada um pelo seu nome. Todos nós temos um chamados para uma ação como família de Deus, para participar dos desafios do seu reino.
que cria filhos na palavra de Deus. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Nós pregamos com a voz, nós pregamos com o que somos, nós pregamos com os nossos atos, nós pregamos até com a boca fechada. Porque nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens, diz a segunda, Paulo na segunda carta aos Coríntios. Nós somos essa carta aberta e lida. Né? Onde estão os nossos pés, ali está pés que anunciam as boas novas da salvação, pés que levam a paz. Né? Onde nós estamos, nós levamos o bom perfume de Cristo. Aonde nós estamos, nós somos luz nas trevas. Né? Nós somos essa família. E essa família que é a chamada família de Deus. A formação da igreja como família de Deus, né, traz para nós, né, o aspecto daquilo que o Espírito Santo fez em nossas vidas também. 1 Coríntios capítulo 12 é um contexto que fala sobre dons espirituais. Mas nesse contexto de dons espirituais está falando sobre a família igreja, sobre o corpo de Cristo. E nos versos 12 e 27 ele diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aquilo que nós falamos agora. Né? Nós somos templo do Espírito Santo. Onde nós estamos fazendo a palavra de Deus acontecer individualmente, sim, mas coletivamente também nós somos essa igreja, corpo de Cristo, unidos, que levamos, né, também para as pessoas, né, ao olhar para nós, ver essa unidade dentro de nós, né, vendo que nós somos muitos membros e cada parte dessa estrutura familiar nossa desenvolve-se. Aquilo que foi Atos mostrando para nós o início da igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum, onde as pessoas olhavam para a vida da igreja, e as pessoas gostavam do que viam. E tanto é que Deus ia acrescentando dia a dia o número de salvos por aqueles que estavam olhando, e estavam querendo estar nesse contexto familiar também. Nós, como família da fé, nós precisamos contagiar o mundo e eles precisam ver essa unidade dentro de nós. A igreja, como família de Deus também, ela é responsável pelo seu chamado familiar. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele nos escolheu. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os mortos. Nós também temos esse chamado familiar. Ele nos conheceu, ele nos predestinou, ele nos amou primeiro, diz a sua palavra. Ele nos escolheu, nos conheceu, nos predestinou para algo, a fim de que ele seja o primogênito dentre outros irmãos. Mas continua 1 Pedro falando: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu destaquei, nesses textos aí: escolheu, conheceu, predestinou, com uma finalidade. Essa finalidade familiar. As expressões do chamado de Deus na nossa vida como família. Ele nos escolheu, ele nos conheceu, ele nos predestinou para sermos família, a fim de fazermos a sua vontade aqui na terra. Por isso que as funções dos membros dessa família têm que acontecer também entre nós. Na família todos têm a sua função. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos têm as suas funções dentro de um contexto familiar sanguíneo. E dentro desse contexto família de fé também, nós temos também essa função, em cada um de nós como corpo. Qual a função?
do membro dessa família? Criar a unidade do corpo. Aquilo que eu falei anteriormente, Efésios capítulo 4, verso 16, vai dizer de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A função de nós como membros desse corpo, quando o Espírito Santo vem sobre nós e quando Cristo dá dons também às pessoas, porque esse contexto também é de dons, está com essa finalidade para nós estarmos bem ajustados, consolidados, numa cooperação de cada parte, efetuando o aumento na edificação de si mesmo em amor. Eu gosto sempre quando, na hora do aviso, eu ouço isso com vocês aí. Se você quer fazer algo para a igreja, se você quer fazer alguma doação pessoal, ajudar em alguma coisa, procure o pastor, porque temos funções para todos. Essa é a grande verdade. Como família de Deus que somos, nós temos função. E nessa função é que criamos essa unidade do corpo de Cristo também. Outra função da igreja é nutrir os demais membros. Nós temos essa unidade para nutrição. Voltamos agora para Coríntios capítulo 12 também, que é na esfera dos dons. Está dizendo que para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A unidade é para nós estarmos nos nutrindo. Essa é a forma de ser da família da fé. Também sustentar os membros, nutrir e sustentar, dar sustento, dar o suporte para cada um. Colossenses capítulo 2, 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com as suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Para uma igreja crescer, ela só vai crescer quando ela estiver nutrida, sustentada, unida, bem vinculada nas suas ações de uns para com os outros, como uma boa família na presença de Deus. Essa igreja também, como família, tem características. Dentro dessas ações, as suas características estão naquilo que os dons trazem para a vida da igreja. 1 Coríntios 12, 2, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós somos um corpo, e temos muitos membros, onde todos constituem o corpo, ou todos colaboram. Essa unidade é de colaboração no corpo de Cristo. Nessa colaboração, ainda essa unidade traz harmonia. O verso 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Essa expressão um dos outros, no Novo Testamento, ela é usada muito. É interessante nós analisarmos isso, porque é isso que Deus requer das nossas vidas como família. Uns com os outros sempre, vivendo essa unidade. E essa unidade só se dá na diversidade em amor, porque nós somos diversos. Quando falamos em unidade, não é uniformidade, não é todos iguais, mas nessa unidade nós temos a nossa forma de ser, onde existe uma diversidade que coopera para que todos juntos possam estar o quê? Vivendo a realidade familiar. Por isso, ainda continua, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos são profetas? Ou todos são mestres? Ou operadores de milagres? São, nesse sentido, uniformizados ou são unidos? Cada um na sua função. E depois nós vamos ver, seguindo aí embaixo, terminando o capítulo 12, falando que devemos procurar os melhores dons. Os melhores dons para o trabalho, para a atividade, não para a pessoa, porque o dom é para a vida da igreja, o dom é familiar, não é para o engrandecimento pessoal. Mas, diz o texto que eu vou mostrar para vocês o
o caminho sobremodo maravilhoso. E o caminho sobremodo maravilhoso é o tema que vocês estão também, estamos nós, desculpa, né, seguindo no domingo à noite. É o amor. Né? Sem esse amor, não há unidade na diversidade também. O amor está sobre tudo. Né? Permanecem, né, a fé, né, a esperança e o amor, mas o amor, né, é necessário, né, em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o primeiro fruto também do Espírito é amor, diz Gálatas capítulo 5, verso 22. Isso que eu gostaria de trazer hoje para nós, né, compreendermos um pouco sobre essa expressão igreja, família de Deus. E a minha conclusão nessa manhã é esta. Essa é a família que Deus sonhou. Não foi sonho nosso, não foi ideologia humana, foi sonho de Deus. E esse sonho já estava na eternidade e levará para a eternidade. Deus sonhou, Deus planejou e Deus executou, dando vida nisso em Cristo Jesus, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o proprietário dessa igreja. Por isso, a igreja, como família, ela é um corpo em comunhão. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Que nós possamos viver, meus queridos, essa unidade familiar nas nossas vidas, a cada momento, a cada dia. A todos um bom dia na presença do Senhor, um forte abraço carinhoso deste irmão em Cristo.